Lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos para o telão aqui também, quem quiser acompanhar no telão que fica mais prático. Ou deixa anotado aí no seu aplicativo móvel, na sua Bíblia, que um texto muito conhecido, mas a gente sempre quer que a palavra do Senhor é viva e eficaz e ela sempre vem trazendo algo novo para cada um de nós, e essa noite não vai ser diferente. Então, se você quiser me acompanhar, a palavra do Senhor diz assim: Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo pequeno de estatura, não conseguia, por conta da multidão. Assim correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Senhor, te agradecemos por mais essa oportunidade na tua presença, que tu possa nos conduzir, Senhor, com o teu Espírito, que tu consiga acessar o nosso coração e trazer a nós, Senhor, liberdade aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, para ouvir a tua mensagem, a tua palavra e caminharmos conforme a tua vontade. Que tu possa tomar conta desse ambiente, Senhor, porque esse ambiente nada mais é do que a tua presença e só viemos aqui por conta dela. Então nos ajuda, Senhor, a vencer a nossa incredulidade, mas nos agarrarmos naquilo que realmente é verdadeiro e fiel sobre a nossa vida, que é a tua palavra. Que seja assim todo o tempo até que tu volte. É o que nós pedimos, é o que nós te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Antes de nós entrarmos literalmente nessa mensagem, eu queria trazer algumas observações sobre essa cidade, Jericó. Era uma cidade muito movimentada, era uma cidade onde havia muito comércio, havia muita passagem de pessoas, as pessoas se movimentavam por ali. Todo dia chegavam pessoas, saíam pessoas, negócios eram feitos e havia muita circulação de dinheiro naquele lugar. Quase todas as pessoas que chegavam naquela cidade procuravam sempre realizar negócios, porque era uma cidade muito forte naquela questão do comércio. Mas houve um dia em que Jesus decidiu entrar naquela cidade e ele procurava algo completamente diferente do que todos que passavam por ali procuravam. Jesus entrou, mas não entrou atrás de dinheiro, não entrou atrás de influência, não entrou atrás de prestígio. O Senhor entrou naquele lugar, dessa vez diferente de todo aquele que tinha passado um dia sobre aquela cidade, procurando pessoas sedentas pela verdade. E por onde ele passava, em todos os lugares que o Senhor teve enquanto esteve nessa terra, ele fez o que fez em Jericó. O Senhor só não passava e deixava lembranças, mas ele passava e realizava transformações. E naquele momento não seria diferente. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, nós encontramos registros de encontros extraordinários em Jericó. Um acontece antes do Senhor chegar, porque antes dele entrar em Jericó, a palavra diz, todos aqui conhecem, lá no capítulo 18, fala sobre o encontro que ele teve com um cego. E quando ele entra, ele encontra Zaqueu. Situações diferentes que para nós parecem coisas totalmente aleatórias, mas crendo em Cristo Jesus, nós sabemos que tudo está sempre ligado ao poder de Cristo se mover e mudar situações e vida de pessoas. Essas histórias que acontecem, a gente começa a ver que tem certas diferenças entre elas, mas no decorrer da noite de hoje nós vamos ver que todas elas trazem a nós ensinamentos poderosos para aquilo que a gente deve entender, onde a gente deve estar no Senhor e o poder que o Senhor tem quando Ele chega na nossa vida. Uma das histórias, antes de chegar em Jericó, ele encontra um homem que estava no chão.
Um pouco mais adiante, quando ele entra na cidade, ele encontra um homem que estava sobre uma árvore. E aí começa o desenrolar dessas coisas. O Senhor não pretendia deixar nenhum daqueles homens nas situações que eles estavam, porque Ele é o Deus que muda condições, é o Deus que muda a vida, é o Deus que muda a atualidade de cada um de nós, é Deus que muda o coração, é Deus que muda o caminhar, é um Deus que muda totalmente a trajetória da nossa vida quando nós nos encontramos e nos integramos verdadeiramente ao Senhor, entregando o nosso coração para que Ele faça a obra por completo sobre a nossa vida. E é sobre esse caminhar que eu queria chamar aqui para nós o tema da mensagem hoje. E o tema da mensagem hoje traz muito sobre algo poderoso que às vezes passa despercebido sobre a nossa vida. O que acontece quando Jesus para? O que acontece na nossa vida quando Jesus para? E o parar de Jesus não é o parar de agir, mas é o parar para nos ver, para nos dar atenção. Quando nós olhamos a história de Cristo, todo momento, quando Ele andava no meio de toda a multidão, quando Ele parava, era para entregar uma palavra, para levar instrução, para entregar a verdade, ou para trazer cura e libertação daqueles que precisavam. Quando o Senhor para, algo acontece. E nós precisamos entender o que o Senhor faz na minha vida quando Ele para. A parada do Senhor é um presente a cada um de nós. A gente tira pela história da mulher do fluxo de sangue. Quando ela toca em Cristo, o texto diz que no mesmo momento Ele para, porque sente que dele saiu o poder. E o que acontece então quando Jesus para? Quando Ele para é para nos dar atenção, para entregar a nós um olhar que entrega para nós uma certeza de que há uma atenção especial de Cristo Jesus a cada um de nós. Nós não passamos despercebidos. A nossa necessidade não é deixada de lado. Aquilo que precisamos não é menosprezado pelo Senhor. O céu não está fechado, o véu foi rasgado, e isso é uma realidade. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Então, quando Jesus para a nosso favor, e o milagre acontece. E a grande maioria do milagre, meu irmão, não é uma cura física, e não é que nós não precisamos dela e que ela não vai acontecer. Mas quando Jesus para, Ele faz algo poderoso em nós, entrega uma certeza de que nós somos filhos, somos herdeiros, somos especiais ao ponto de crermos naquilo que aconteceu na cruz. Um Deus poderoso, Criador de todas as coisas, podendo resolver os problemas de qualquer outra maneira, não quis ficar devendo nada para ninguém. E aquele que num dia nos colocou preço, que foi o Satanás, através do pecado, esse preço foi pago na cruz por Cristo Jesus, e hoje você já não tem mais preço. Hoje em Cristo Jesus você tem valor de filho. Então quando Jesus para, meu, algo poderoso acontece. Jesus não olha para a nossa posição, Ele olha para a nossa necessidade. Quando a gente olha lá um pouquinho antes, no capítulo 18, o que a gente vê? A gente vê um cego, não tinha nada, sentado, mendigando, precisando de ajuda na rua. Não tinha nada, à margem do caminho, diz a palavra, ele estava. Quando a gente pula para o texto agora, no capítulo 19, a gente encontra quem? Zaqueu, rico, chefe de publicanos, influente. Em vez de estar à margem do caminho, estava sobre uma árvore. Situações diferentes. Um estava embaixo, o outro se apresentou em cima. Um não possuía nada, o outro aparentemente tinha tudo. Mas ambos carregavam exatamente a mesma necessidade. Eles precisavam de Cristo Jesus. O Senhor não olha aquilo que nós temos, Ele olha em nós a nossa necessidade. E há uma necessidade no nosso coração de nos voltarmos para o Criador, para aquele que é o Rei dos Reis, para aquele que é o leão da tribo de Judá, para aquele que está sempre com a mão estendida, buscando aquele que está perdido, trazendo de volta aquele que tem clamado e não tem encontrado em lugar nenhum saída, mas quando olha para o céu encontra um lugar onde encontra refrigério e começa a viver conforme o Senhor nos dá, uma paz que excede todo o entendimento.
Então o que acontece quando o Senhor para? Quando Ele para resolver aquilo que tem causado dor, sofrimento. Quando Ele para, é para dizer que a cura chegou, porque Ele sentiu que dele saiu o poder, porque Ele parou por alguém que fez Ele parar, não por um pedido, mas por um comportamento. Hoje eu creio que o meu Redentor vive e voltará. O que faz o Senhor parar não é orações sem sentidos ou vitimistas, como o próprio Bispo Fernando trouxe uma palavra poderosa no domingo. O que faz o Senhor parar é um coração aquebrantado, crendo: Senhor, se Tu não fizer nada pela minha vida, tudo aquilo que Tu fez na cruz já é o suficiente para mim te adorar, mesmo se a minha vida aqui acabar hoje, porque eu sei que em Ti eu estarei, porque eu vou para a eternidade. Quando nós olhamos essas coisas, nós começamos a entender muita coisa. Observe as duas ordens que Jesus deu nessas duas situações. Ao cego Ele disse: levanta-se. Levanta-se. A Zaqueu Ele disse: desça rápido. Ao cego Ele disse: levanta-se, porque chegou o tempo de ele vencer aquele momento e sair daquela situação de derrota. Para Zaqueu Ele disse: desce, porque chegou o momento dele abandonar aquilo que ele apenas escondia o que realmente necessitava. Tinha tanto recurso, mas o que ele necessitava mesmo era a presença de Cristo. Comandos diferentes, mas que traziam os dois para as mesmas situações. Estar de frente com aquele que resolve todos os problemas. Colocar de frente para a porta. O Senhor diz que Ele é a porta estreita, e quando a gente entra por Ele, nos tornamos uma nova criatura, recebemos tudo aquilo que Ele tem como promessa sobre a nossa vida, mas necessitamos decidir o que queremos. Tendo o poder de escolha, precisamos escolher fazer o esforço, ou para se levantar, ou para descer de uma vida de engano e soberba, que muitas vezes nos colocamos como uma defesa para nos mostrarmos fortes demais, mas na verdade, quando nos encontramos com Cristo, começamos a ter a certeza que sem Ele nós não somos ninguém. Jesus levanta um, mas faz o outro descer, porque o Senhor quer que a gente entenda que o Senhor não quer nenhum dos filhos dele vivendo em extremo. O Senhor não quer ninguém presos num chão que nos faz viver o sabor de uma derrota, como não quer nenhum de nós também vivendo na altura da soberba e do engano, daquilo que o mundo nos coloca como algo a alcançar: sucesso, fama, sentimento de poder. O Senhor quer que a gente viva no centro, não é em cima nem embaixo, mas no centro da vontade do Senhor. Nós buscamos os extremos, ou nós nos sentimos vítimas demais, ou nos sentimos importantes demais. Mas quando o Senhor nos encontra, independente do lugar que nós estamos, Ele vai nos dar um comando, e esse comando é para fazer com que a gente se coloque onde nós devemos estar, no centro. E muitas vezes o que acontece quando o Senhor para? Às vezes Ele para na nossa frente só para nos colocar no eixo, nos tirar do extremo, nos coloca naquele lugar onde nós devemos estar. Jesus sempre para no lugar que muita gente, meu irmão, só passa. O Senhor é aquele que para em lugares que muita gente só passa. Jericó era uma cidade de passagem, muita gente entrava e saía daquele lugar, todos sempre procurando uma oportunidade financeira. O que o Senhor olhava era pessoas. O Senhor não foi procurando uma oportunidade de se mostrar, de fazer fama, de mostrar para que Ele veio. O Senhor veio buscar pessoas. O Senhor veio se demonstrar como Salvador, aquele que era o verbo vivo, falando dele próprio. Não convenceu muitos, porque não acreditava que Ele falava de si. Enquanto comerciantes negociavam mercadorias, o Senhor literalmente restaurava destinos. E essa diferença, meu irmão, do Evangelho para aquilo que o mundo nos entrega hoje,
continua ativa. Acontecia lá e acontece hoje. Quando nós vemos hoje o que o mundo tem feito e produzido em cada um de nós. O mundo mede cada um de nós por aquilo que a gente produz. Você é bom enquanto você está produzindo. Você é bom quando você fornece alguma coisa que me favorece. Você é alguém que eu quero perto porque me traz sensações de alegria, porque você é muito divertido. Ninguém quer andar com gente chata. O mundo nos dá lugares importantes quando aquilo que a gente faz produz lucro para alguém. Mas quando nós olhamos para Cristo, Ele olha para nós e enxerga aquilo que a gente pode se tornar. O mundo olha para você o que você tem para fazer hoje. O Senhor olha para você e enxerga em você o que você pode fazer a partir dele. Então nós temos que nos comportar e fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, para que o Senhor, quando pare, olhe para nós com alegria, porque vê que dele sempre sai poder a nosso favor, porque nós estamos sempre transbordando. Quem transborda, transborda porque não tem medo de ajudar, porque sabe que quando olha para o lado, a fonte ainda continua aqui, porque eu não estou caminhando longe, eu estou caminhando perto de Cristo Jesus. Quando nós começamos a olhar, a gente vê que Jesus entra naquele lugar para entregar vida. Por onde o Senhor passa, Ele para, meu irmão. Por todos os lugares onde Cristo passou, Ele parava. Ou era para ministrar, ou era para curar. O Senhor tem passado por nós, e todo dia tem parado. Mas nós estamos tão focados e tão intertidos com as coisas que o mundo não coloca para tirar de nós a atenção daquilo que é real. O Senhor para e nós não notamos e continuamos nessa aceleração de conseguir ser melhor, de conseguir ter mais, de conseguir ir mais longe. E nós não notamos que conseguindo mais, conseguindo ir mais longe, na verdade estamos indo cada vez mais para longe do Senhor, porque Ele continua lá, passando e todo dia parando na tua casa, no teu casamento, nos teus filhos, naquilo que você precisa, na tua empresa. E quando o Senhor para, Ele para agir, para curar, para transbordar, para transformar, para trazer de volta. Mas onde está você que não olha para aquele que parou? O que acontece quando Jesus para? Ele olha para nós com o olhar daquele que veio para resolver as situações. É aquele que para nos entregar paz, mas espera que em nós estejamos com o coração aquebrantado, reconhecendo que aquele que reina e vive e voltará já está no nosso meio através do Espírito Santo de Deus, esperando de nós um comportamento de que sim, eu creio na tua presença sobre a minha vida. Quando nós olhamos, nós vemos que onde o Senhor para, as coisas não permanecem iguais. O cego voltou enxergando, Zaqueu voltou transformado. Quando o Senhor passa e vê situações que são necessárias à intervenção divina, Ele para, e quando Ele para, as coisas mudam. O Senhor não para analisar a tua situação e chorar com você, Ele para resolver aquilo que te tem trazido dor. E muitas vezes resolver a tua dor não é te dar o milagre, mas dar a você a certeza que o maior presente você já tem. Você carrega o Espírito Santo de Deus. O milagre ele pode não acontecer hoje, mas aquele que reina e vive está com você, e estando com você, nada deves temer. O Senhor nunca passa só para atravessar por algum lugar. Ele passa sempre para mudar histórias. O Senhor tem passado pela nossa vida. Eu creio que essa noite, espiritualmente, o Espírito Santo de Deus está passando por aqui. O que Ele está esperando de nós é um coração sedento para que Ele pare. O que acontece se Jesus parar na sua frente? Ele muda a tua vida. Ele muda o teu olhar, Ele muda o teu caminhar, Ele muda a tua percepção.
Não nos tornamos santos porque santo é Ele, mas nós começamos a ficar parecido com Ele. Olhamos para pessoas com compaixão e começamos a tirar as mãos do bolso, as nossas mãos espirituais, que estão sempre guardando aquilo que o Senhor nos entregou para transbordar, e a tua mão espiritual começa a se estender, e nós viramos em Cristo Jesus uma corrente que avança, porque estamos numa luta para chegarmos juntos e não chegar sozinho. Zaqueu parou de olhar para a sua limitação e começou a olhar para a sua decisão. Olha só quando é poderoso quando nós tomamos essa decisão. Eu paro de olhar para aquilo que me limita e começo a dar valor e dar chance para crescer em mim o valor da decisão. O Evangelho de Lucas faz questão de dizer algo poderoso. Era pequeno de estatura. E quando a gente olha isso, poderia parecer apenas um detalhe, mas poderia ser a maior desculpa de Zaqueu para não viver o que ele viveu. Ele poderia dizer, como muitos de nós: eu não consigo, não vai dar, não é para mim. Fazer o quê? Eu nasci assim. Sabe eu, Gabriela? Nasci assim, cresci assim, vou viver assim, vou morrer assim. É aquela coisa de a multidão não deixa, não dá para chegar lá, deixa, fica para a próxima. É aquela coisa que ninguém abre espaço para mim, ninguém me ajuda, ninguém me dá acesso. Se eu fosse diferente. Nós olhamos para a nossa limitação, mas Zaqueu, vendo a sua limitação, decidiu pegar aquela condição que ele tinha e tirar o poder dela de virar uma desculpa e virar uma ação para ele resolver aquela situação. É a ação que nós temos de fazer aquilo que é possível, porque o Deus do impossível age a nosso favor, desde que tudo aquilo que eu posso fazer, eu realize. Ele decidiu transformar, e transformando a sua condição em uma estratégia, usou aquilo que muitos usariam de desculpa para um bom argumento para subir numa árvore. Fez da sua dificuldade um motivo para agir. Não ficou reclamando, não ficou se comparando, não ficou esperando que a multidão o ajudasse. Quantas vezes nós colocamos a culpa nos outros? É porque ninguém me cumprimentou, ninguém me falou, ninguém me abriu a porta, ninguém me deu a chance, porque o pastor não falou, porque o outro não me deu a oportunidade, porque eu não passei na audição do Alho, não é porque não me deu uma chance de tocar um violão, é porque eu fui cantar, não passei, já desisti. É um complô contra mim. Quantas vezes não culpamos os outros? Ficamos sempre gerando problemas em cima de problemas, e o Senhor está nos entregando uma solução. E a solução é estar na presença do Senhor e colocar aquilo que para nós parece ou pareceu muito tempo uma dificuldade, uma estratégia. Alguém que era baixo, precisava de altura, com certeza usou aquela facilidade de ser menor para ter agilidade para subir mais rápido numa árvore de qualquer outro. Existe uma verdade espiritual e a gente tem que entender: as coisas que pertencem a Deus, há uma necessidade de fazermos e buscarmos que aquilo também pertença a nós. Deus continua realizando o impossível, mas espera que a gente faça o possível. O que você tem feito de possível para esperar do Senhor o impossível? O possível para Zaqueu era o quê? Correr. O texto diz que ele correu. O possível para Zaqueu o que era? Era procurar uma árvore e subir. Era o possível. O que era impossível talvez na cabeça de Zaqueu? Jesus parar, Jesus falar com ele, chamar ele pelo nome, entrar na casa dele e transformar o seu coração. Mas o impossível só aconteceu porque quando o Senhor chegou em Zaqueu chamando pelo nome, o Senhor viu aquele coração que fez tudo o possível para estar no lugar onde Cristo o enxergou. O que você tem feito de possível? Somos filhos mimados que sentamos no sofá esperando: Senhor, me serve as bênçãos.
Cadê o milagre dessa semana? Achamos que o possível é vir no culto de quarta. Não, eu tenho congregado, eu fui nem fiquei vendo o jogo, fui para a igreja. Nem dei bola para a Copa, estava lá no culto. Eu sempre falo e repito, estar na igreja não salva ninguém, ser igreja nos leva a Cristo. Na igreja todo mundo está. Se fosse assim, até cadeira era salva, porque está aqui na igreja. Nós nos reunimos como igreja. Estar na igreja é uma reunião de quem é igreja. E o que nós temos feito de possível para viver o impossível do Senhor. Cada um deles fez o que se competia. Zaqueu fez o que era possível e o Senhor entrou com aquilo que era possível. Meu irmão, está na hora de a gente começar a parar de viver como vítima. Ó vida, ó azar. Sempre reclamamos, sempre buscamos culpado. Há pessoas que culpam o passado, a família, a igreja, as circunstâncias, e não que isso não seja real. Se eu olhar para o meu passado, a minha esposa está aqui, filho está aqui, todos eles sabem que se eu começar a falar do meu passado, eu tenho muitas coisas que eu posso botar na conta de alguém. Gente que dizia para mim, você não vai dar nada, você não vai chegar a lugar nenhum, você não tem capacidade de fazer nada. Mas eu tinha uma escolha: ou eu acredito naquilo que estão me dizendo, ou eu começo a confiar naquilo que eu estou sentindo. A maior verdade sobre nós ecoa dentro, não vem de fora. Aquilo que você tem que viver, o Senhor está gerando em você uma certeza de dentro para fora. Aquilo que nos impulsiona a viver as promessas vem de um mover de Cristo dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo, Ele está dentro. É quem está dentro que quer a liberdade para te impulsionar a viver aquilo que Ele tem para você como propósito, como chamado, não é o de fora. Mas quem nós estamos ouvindo? A pergunta dessa noite, e uma das tantas que fica no nosso coração é: o que ainda está nas minhas mãos? Já fiz tudo que era possível? Nós viemos no culto e nós viemos com um coração tão cheio de perguntas, de desejos, de sonhos com o Senhor, e glória a Deus por isso. Mas se eu começo a botar em cima da mesa tudo aquilo que eu quero realizar, tudo aquilo que eu quero viver, será que a metade daquilo eu já não consigo resolver fazendo o que é possível? Será que eu não consigo já dar o ok em muita coisa, se eu começar a fazer aquilo que o Senhor já me capacitou? Se chegamos até aqui, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A tua vida tem dado certo, não é porque você tem sorte, é porque o Senhor tem aberto portas e facilitado as coisas. Se a tua vida tem dado muita coisa errada, não é o capeta não, muitas vezes é o Senhor permitindo você passar por situações, porque Ele quer que você cresça, porque lá na frente as bênçãos vão chegar na tua vida, e você vai chegar preparado para usufruir todas elas, porque o Senhor é um Deus que promete e cumpre. O Deus do impossível continua operando. Mas o operar do Senhor começa quando o possível acaba. Foi assim com Moisés. Primeiro ele teve que levantar a vara, levantou o cajado, levantou aquilo que o Senhor colocou para ele como uma ferramenta de obediência. Só depois Deus abriu o mar. Se nós começarmos a olhar, foi assim lá em Canaã. Primeiro eles tiveram que pegar todas aquelas pedras gigantes, encheram as talhas de água, só depois Jesus transformou em vinho. Se nós olharmos outros exemplos, a gente vai ver que a multiplicação de pão não foi diferente. Alguém teve que ser um coração generoso, e diz que foi o jovem que disse que pouco que tinha ofertou, e somente depois que o possível foi feito, a multiplicação, que era o impossível, aconteceu.
Queremos viver grandes milagres. Quero enfrentar e passar por situações que me travam a chegada do outro lado da margem. Mas aquilo que o Senhor te entregou na mão, cadê? Ah, mas eu não tenho o cajado de Moisés. O cajado de Moisés era a palavra, e a palavra está em você. Quando você levanta as tuas mãos, tu determina: Senhor, não há nada na minha frente que me impeça de chegar no lugar onde tu determinou na minha vida, porque eu creio que o meu Deus é maior do que qualquer coisa. Talvez você nunca chegue numa situação, ou o Senhor nunca te permita chegar numa tua situação de ter que mudar água em vinho. Mas você vai ver uma situação na sua vida que precisa mudar, e você vai estabelecer, e vai ser tão poderoso como mudar a água para vinho. Aquilo que estava ruim vai ficar bom, porque você vai crer que o Deus que você segue é o mesmo que um dia fez e vai continuar fazendo até que um dia Ele volte para buscar você. Mas onde está o nosso coração? E a gente começa a ver que, e com Zaqueu não foi diferente. Primeiro ele teve que correr e subir. Depois Jesus parou. O que acontece quando Jesus para? Ele procura aquele que fez o possível. Você tem feito o possível? O Senhor para em lugares estratégicos, e quando olha, Ele quer enxergar você. Se Zaqueu não tivesse subido na árvore, o Senhor não tinha o visto. Talvez o Senhor está parando e não está enxergando você, porque você não está no lugar que você deveria estar. E aquele lugar, para você chegar, era possível. O Senhor te deu capacidade para chegar até ali. Mas ficamos sentados, reclamando. Ah, eu nasci assim, eu não tenho, ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer. Meu irmão, quem vive de desculpa sempre encontra um motivo para parar. Quem vive por desculpa sempre encontra um motivo para parar. Mas quem vive por propósito sempre encontra uma maneira de continuar. Tu vive por quê? Por desculpa? Meu irmão, tu vai parar todo dia. Ai, meu Deus, que frio. Não vou para a igreja hoje. Aí chega verão. Calor. O ar-condicionado da igreja não dá conta. Não vou. Tem sempre uma desculpa. Mas quando você crê que você vai para a presença do Senhor, meu irmão, pode estar chovendo, pode ter sol, pode a igreja estar telhada, pode não ter igreja. O Senhor caminhava no deserto e o povo ia onde Ele estava, porque eles queriam era a presença. Estava chovendo, tinha sol, não sei, eu não estava lá, mas Cristo estava e o povo sabia, por isso eles foram. Mas nós temos sempre uma desculpa. Se você crê num propósito, é dia de culto, é horário de devocional, é momento de oração, é momento de entrega, é momento de botar o rosto no pó. Não há nada que me impeça, porque maior é aquele que tem buscado em mim um coração aquebrantado. E se é o momento de eu aquebrantar o meu coração, eu paro o que eu estou fazendo e faço o que precisa ser feito. Mas a gente tem sempre uma desculpa. Vou começar a ler a Bíblia. Eu sei, meu irmão, ler a Bíblia do início ao fim é complicado. Tu começa ali para os parentes de Noé, tu já pensa em desistir. Era a força de parente, com os nomes fáceis pra caramba. Podia ser Carlos, José, João, Luiz. Não, é um povinho com nome estranho. E aí tu não começa, é muito parente. Daqui a pouco tu vê, não, isso aqui não tem importância. Pula umas 3 páginas, eu acho que eu vou para lá para os evangelhos, é mais fácil. Aí não, o evangelho é tudo meio parecido. Eu vou para o Apocalipse. Não, vou voltar para Gênesis. A criação era mais tranquila. E tu acaba não lendo nada. Tem sempre uma desculpa. E a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Meu irmão, você só é enganado porque o inimigo sabe mais da palavra do que você. E tudo aquilo que você fala, e tudo aquilo que ele fala, você acredita. Mas se você conhece a palavra, o inimigo vai chegar para você: e não sobe nessa árvore não. Não adianta, ele não vai te ver, só vais passar vergonha para a multidão. Mas se você crer e souber a verdade, você não cai no engano. Vai dizer: não quer subir, meu irmão, nem sobe, porque para onde eu vou tu já nem vai mesmo. Mas na árvore eu vou subir, porque eu creio que aqui o Senhor vai me ver. Já Zaqueu fez o que ninguém fez. Todos queriam ver Jesus. Poucos estavam dispostos a fazer algo diferente. A multidão ficou parada, Zaqueu correu. A multidão permaneceu no chão, Zaqueu subiu. Há uma diferença enorme entre aqueles que frequentam o ambiente onde Jesus está
e o desejar verdadeiramente encontrá-lo. Sabe qual é o nosso problema? É viver igual aos outros. Hoje está todo mundo parecido com todo mundo. Essa onda de mudança de estética é um botox aqui, um botox ali, a pessoa fica toda esticada, a pessoa sorrindo, chorando ou dormindo, a cara é a mesma. Tá todo mundo com o dente igual. Se tu não olhar bem, tu cumprimenta alguém achando que é outra pessoa. E a minha mãe sempre dizia: tu não é todo mundo. Na multidão você vai se destacar, porque você vai fazer aquilo que ninguém faz. E vai todo mundo te condenar, mas o Senhor vai se alegrar. E o que acontece quando Jesus para? Ele olha para aquele que está fazendo diferente do mundo, mas está fazendo aquilo que Cristo faria. Zaqueu fez o que precisava ser feito. Todo mundo quer ser igual a todo mundo mesmo. E o Senhor está chamando aqueles que querem ser diferentes. Em Cristo Jesus nós se tornamos uma nova criatura. Então eu quero ser diferente daquilo que o mundo tem colocado em mim como identidade. Eu quero resetar. Sabe o aparelho eletrônico, tu tem um lugarzinho que tu usa sempre, um palitinho de dentro para resetar quando dá problema? É a noite que o Senhor vai resetar, vai devolver para nós a configuração de fábrica. Você foi criado por Cristo, é a imagem e semelhança do Senhor, e hoje o Senhor vai restaurar isso para você. Mas nós temos que fazer aquilo que ninguém faz. Talvez a sua árvore hoje, meu irmão, seja voltar a orar, fazer o que ninguém está mais fazendo. Hoje nós não vemos tanto milagres acontecendo, porque antigamente, né? Antigamente o negócio acontecia, né? Antigamente, se eu fosse na época, se eu fosse daquela época, meu Deus, eu tinha caminhado sobre as águas também. Nada, tinha afundado também. Porque antigamente acontecia mais milagre, hoje em dia não sei. Deve ser, o Senhor pegou férias. O povo orava, o povo usava o tempo para falar e entregar para o Senhor o melhor que tinha, o seu tempo. O melhor valor que nós temos hoje é o tempo, meu irmão. O tempo hoje está tão corrido que quando tu consegue conversar com alguém, tu dá valor para aquela pessoa que te deu tempo, porque tempo tem muito valor, e quando você entrega aquilo que tem mais valor para o Senhor, você mostra que Ele é prioridade, e isso a gente faz através de oração. Talvez subir numa árvore hoje para se destacar como alguém diferente para o Senhor parar e ver você, é você voltar a orar, é você voltar a fazer o que não faz muito tempo, perdoar. Talvez não seja perdoar alguém, mas perdoar você. Porque erramos todo dia, às vezes não perdoamos a nós mesmos e começamos a nos sentir fora da caixa. Não faz parte, não é para mim isso aí. Não, é isso que o inimigo quer gerar em você. Esse sentimento de não pertencimento, mas você foi chamado para pertencer, você foi feito para estar na mesa, você é filho. Então está na hora de você talvez subir numa árvore chamada perdão. Perdoe você, perdoe os outros, avance. É renunciar o pecado. Cada um de nós tem um espinho na carne, meu irmão, e a gente tem que lutar com ele, contra ele todo dia. Às vezes a gente perde e aí pede perdão e avança, e todo dia a gente vai se tornando mais forte, e a gente vai avançando e vai lutando e vai avançando, e nós vamos vencendo a situação. E quanto mais você vai subindo nessa árvore que te leva cada vez mais aos olhos do Senhor, mais distante o pecado vai ficando de você. Talvez a sua árvore hoje é voltar a servir novamente. Quantos daqui estão na igreja, e eu não digo só de hoje, quantas pessoas frequentam a igreja hoje que, sentadinho no banco tá bom. Não vou me envolver em ministério nenhum, tá bom. Porque na verdade não é porque não estou me sentindo bem, não, porque no fundo a gente quer ser servido. Eu quero chegar na igreja, eu quero receber uma palavra, sair daqui transbordando, mas transbordando para quem? Se eu quero tudo para mim. Talvez subir na árvore hoje é voltar a servir, não só na igreja, lá fora. Daquele que as portas estão abertas sempre para aquele que está precisando. Daquele que quando lembra de alguém, para o que está fazendo e manda uma mensagem: ô irmão, como é que tu está? Nunca mais te vi, estou por aqui se precisar de alguma coisa. Manda um sinal de fumaça. É voltar a servir, é voltar a cuidar do outro. Quando a gente cuida das pessoas, o Senhor cuida da gente. Talvez o subir na sua árvore hoje é voltar a ter comunhão. E comunhão não é só com os irmãos, não, meu irmão. Que andar com crente é muito fácil, é pescar dentro do aquário. É ter comunhão com gente. Tem gente que vem para a igreja, se torna um santarrão.
Festa de família, não vou, né? Não, meu cunhado é muito desbocado, o outro bebe, não, minha cunhada não há quem suporte. Nós somos chamados para ser luz e sal. Nós vamos dar o tempero e aonde? Em lugar que já está temperado. Nós vamos andar agora nesse lugar e vamos mostrar que nós somos como Cristo. Não somos chatos, não somos arrogantes, não somos donos da verdade, mas carregamos a verdade. A verdade é que todo aquele que chega é bem recebido, porque todos em Cristo Jesus são iguais. E é Ele que muda as pessoas, não sou eu. E tudo isso é um movimento de fé. Zaqueu subiu para ver Jesus, mas Jesus já o estava vendo. Acontece um momento lindo nesse texto. Zaqueu sobe pensando, agora eu vou conseguir ver Jesus. Sou baixo, não ia conseguir, agora eu vou conseguir ver. Mas quando Jesus chega, olha para cima e diz: Zaqueu, eita, esse Jesus é bênção, já chama pelo nome já. Zaqueu. Ele não chamou o cargo, ele não chamou pelo passado, ele não chamou pelo pecado. Ou como nós somos diferentes de Jesus. Ô pecador, ô atravessadinho, ô bocudo, ô sem vergonha. O Senhor chama pelo nome. O Senhor olha para nós e enxerga o nosso coração. O Senhor está chamando um tempo onde a gente sobe para uma árvore para olhar Cristo e ver as coisas de cima e mostrar aquilo que o Senhor olha. O Senhor não olha pecado, não olha escravidão, não olha problema, não olha dificuldade. Ele olha um povo que necessita conhecer a verdade, porque conhecendo a verdade se liberta. E quem vai fazer aquilo que o Senhor fazia? Nós. Vocês farão coisas iguais e maiores do que eu fiz. O Senhor não usa rótulos. Até porque quando Ele olha para nós, Ele vê Ele mesmo, porque nós fomos criados à imagem e semelhança dEle. Talvez as pessoas tenham te chamado e te rotulado como incapaz, fracassado, improdutivo ou improdutiva, sem futuro, mas Jesus continua nos chamando de filhos. O fruto que Jesus veio colher naquele dia. E aí eu vou para o final para a gente não se prolongar. O texto diz que era uma figueira brava. Isso quer dizer que era uma figueira que não tinha o tamanho daquelas normais. O fruto não era bom, era amargo. Era aquela que ficava meio à espreita das outras. Ninguém queria, ninguém dava valor. E olha só em qual Zaqueu sobe. Parece que o fruto vai para a árvore igual. Porque Zaqueu, para aquele povo, também era alguém que nem queria andar perto. As pessoas olhavam, cobrador de impostos, injusto, era o amargo da época, ninguém queria. E aí a gente começa a ver que quando Jesus passa, Ele diz assim: pula. Não, Jesus não disse isso. Ele disse: desce depressa. Porque o fruto que pula e cai se estraga. Mas quando o Senhor disse: Zaqueu, desce com pressa, era o Senhor colhendo o fruto. Aquilo que era amargo, quando o Senhor colhe, se torna bom de sabor. Talvez, meu irmão, você está ou viveu muito tempo em uma árvore que ninguém dava valor. Minha família é atravessada, minha família era uma religião, isso, era aquilo, eu carrego muita coisa, eu fui criado dessa maneira, muito amargo, muito isso, muito aquilo, muitos problemas, e eu sou daqui, sabe aquele fruto que não cai longe do pé? O Senhor está dizendo: ei, desce depressa. E quando Ele diz para você, desce depressa, Ele está te colhendo, e quando Ele te colhe, Ele muda aquilo que para você era algo genético. Eu vou ser assim. O Senhor está dizendo: não, em mim você é fruta que é boa, é semente boa, é aquele que vai germinar. Agora eu mudo a tua essência, você é bom agora. Desce depressa. Jesus não quer apenas árvore, Ele quer mesa. Zaqueu desce, Jesus faz um convite: hoje me convém ficar na sua casa. Meu irmão, o Senhor hoje está dizendo para você assim: ei, desce. E desce depressa desse lugar onde você está, porque hoje eu quero ir para a tua casa.
É o Senhor hoje espiritualmente chamando o teu nome, dizendo assim: ei, desce depressa desse lugar. Você não é para estar aí nessa extrema. Ou talvez o Senhor está dizendo para você, como disse do cego: ei, se levanta, sai das extremas e vem comigo, porque hoje eu quero ir para casa com você. O Senhor quer te levar para a mesa. Mesa é relacionamento. Quando a gente dá o espaço para o Senhor ocupa o centro e tudo encontra o seu devido lugar. Observe só a sequência que acontece no texto. Primeiro Zaqueu abre espaço, depois abriu a casa, depois abriu o coração, depois abriu as mãos. Ele declara: dou a metade dos meus bens aos pobres, se prejudiquei alguém, vou dar 4 vezes mais, restituo tudo aquilo que fizeram. E o Senhor nem falou em dinheiro. Mas quando a gente tem um encontro com o Senhor, tudo aquilo que para nós era valor já não tem mais. A gente começa a dar valor para as pessoas. Então eu começo a refazer toda a minha história. Porque quando o Senhor pega aquilo que vem de uma árvore que era ruim, gerou um fruto ruim, quando o Senhor pede, desce, é o Senhor colhendo. O Senhor muda a tua história. E essa noite de mudança de história, quando o Senhor quer encontrar e nos colocar no centro. Jesus declara algo poderoso: hoje houve salvação nessa casa. Não foi apenas Zaqueu. Ele não disse assim: hoje você está salvo. Não, ele disse: tem salvação nessa casa. O Senhor está dizendo para você: ei, hoje tem salvação nessa casa. Não é só você, é a sua família, é o seu filho, é a sua esposa, é o seu esposo, é todos aqueles que vão ter contato com você, porque você vai sair daqui transbordando. O que nós temos que entender é que o Senhor pediu para descer depressa. Desce depressa desse lugar onde tu tem se colocado. Sai desse lugar onde você tem se colocado como escravo, mas desce depressa, porque o Senhor já te viu e Ele quer ir com você para sua casa. Hoje Jesus, amém, hoje Jesus continua passando e Ele está chamando aqueles que necessitam e quer ir com você para sua casa. Cristo já chamou você por nome para você chegar aqui hoje. Você não veio para cá porque você decidiu, mas porque o Senhor, através do Espírito Santo, chamou você pelo nome. Hoje eu quero Ele lá. E você chegou aqui. Desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa.